Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a aula número 5 do nosso mini curso de Laravel. Então a gente vai produzir o nosso cadastro de usuários. E a gente vai programar toda a parte de autenticação. Então a gente vai começar fazendo o login, então programando toda a parte de login desse usuário. E depois a gente vai construir um módulo para os nossos usuários poderem se manter dentro do sistema, fazer um cadastro de usuários. A gente não vai focar na parte de permissões, não vai ser o foco dessa aula. A gente vai focar apenas no cadastro de usuários para ter um sistema de autenticação. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou abrir meu terminal aqui no meu sistema. Prontinho. Só vou acessar a pasta do meu projeto. Então cd champ /htdocs cd produtos e eu estou dentro da pasta do meu projeto. Então vamos lá. A gente vai criar alguns utilitários da autenticação que o próprio Laravel cria para nós automaticamente. E a gente faz isso através de um comandinho do terminal. Como é que a gente faz esse comandinho? PHP artisan make !auth. Então apertei a tecla Enter aqui e foi criada a minha autenticação. Só um momentinho que ele está carregando aqui. Vejamos. Às vezes ele demora um pouquinho esse comando. Agora ele me perguntou o seguinte: a HomeBlade já existe, a view HomeBlade já existe. A gente deseja fazer o replace dessa view? No caso, a gente vai marcar como no. O que isso quer dizer? Que a gente não vai fazer o replace da HomeBlade, a gente vai deixar ela como estava anteriormente. Porque uma das coisas que ele cria é uma view para onde vai ser redirecionado o usuário depois que ele for autenticado. E a gente não precisa disso porque nós já criamos essa view. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada para ver o que esse comandinho fez com nós. Vou abrir o arquivo de rotas, então routes web. Percebam que ele colocou aqui embaixo duas URLs. A home controller /index com o name home e o alt routes. Esse alt routes ele vai criar uma série de rotas necessárias para a parte de autenticação. Então o formulário de login, ele vai criar uma rota para abrir o formulário de login, ele vai criar uma rota para dar o post desse formulário, para autenticar o usuário. Ele já deixa algumas rotas prontas que a gente não vai implementar no momento, que é toda a parte de recuperação de senhas. Então ele deixa tudo isso disponível para nós. Vamos ver mais o que foi implementado aqui dentro. Dentro da app HTTP Controllers foi criado a pasta auth com alguns arquivos de controller. Então, Forgot Password Controller para recuperação de senha quando o usuário esquece a senha. Login Controller, Register Controller para o cara se cadastrar e o Reset Password Controller, que é um outro controller para o usuário trabalhar em cima. Feito isso, a gente vai dar uma olhada nas nossas views. Então, vou abrir a pasta Resources, Views, e aqui dentro foram criadas duas pastas. Uma pasta Layouts, que vai ter um app Blade PHP. Essa pasta, ela cria uma casca que a gente já criou aqui no nosso layout.blade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai excluir essa pasta aqui. Então, excluir a pasta. E aqui ele também criou uma pasta auth, com algumas views. Login Blade, Register Blade e uma pasta password com algumas views aqui também, Reset Blade e Email Blade. Essa pasta password são views para toda a parte de recuperação de senhas. Então a primeira tela que abriria, que seria para o cara colocar o e-mail dele ou o login, e a segunda tela que seria para o cara colocar a senha nova. Como a gente não vai implementar isso, a gente vai excluir essa pasta, passwords. E dentro do alpha a gente vai excluir também a register, porque a gente não quer que o usuário se cadastre, a gente quer que o usuário tenha já o acesso previamente criado e possa ser acessado através do nosso módulo de usuários que vamos implementar. Então eu vou excluir também esse Register Blade e vou manter só o auth login Blade PHP. Então a gente vai começar a desenvolver a nossa tela de login. Antes disso eu vou abrir o nosso layout.blade, porque eu vou ter que isolar alguns trechos de código dessa casca aqui que a gente tem, para facilitar o desenvolvimento lá, a criação da nossa tela de login. Então vamos lá.
A gente tem essa pasta includes que são feitas para arquivos que vão ser incluídos. A gente fez o include do menu, por exemplo. Então vamos lá. Eu vou criar um outro arquivo aqui na pasta includes, que ele vai se chamar head.blade.php. Feito isso, eu vou vir aqui dentro do meu layout Blade e eu vou recortar toda a tag head, então os metas, o link, o title, eu vou tirar daqui e vou colar dentro desse arquivo head blade. Vou indentar aqui meu código, salvei, vou fechar. E aqui no lugar que estava eu vou colocar um include, então arroba include includes.head. Então eu isolei isso num arquivo separado. Por quê? Porque eu não vou seguir essa casca propriamente dita, eu não vou ter essa estrutura de container, eu não vou ter o include no meu menu dentro da minha estrutura. Eu vou querer trabalhar separadamente. Eu vou querer incluir apenas o head e os scripts que a gente vai isolar agora. Então eu vou recortar esses scripts. Já vou colocar o include aqui no lugar, então arroba include includes.scripts. E agora eu vou vir aqui na minha pasta includes e vou criar um novo arquivo scripts.blade.php. E vou colar esses scripts aqui dentro. Percebe que ficou tudo muito bem segmentado. Então eu tenho um arquivo com o meu menu, que eu vou sempre trabalhar em cima dele. Eu vou ter um arquivo com os meus scripts. Então sempre que eu quiser incluir algum JS, eu vou vir nesse arquivo aqui e vou incluir. E eu tenho também o include do meu head. Sempre que eu quiser adicionar uma tag meta ou um outro CSS, quiser mexer no meu título, eu vou vir nesse cara aqui trabalhar. Beleza? Então agora a gente vai criar a nossa view de login. Então eu vou vir aqui dentro do views, auth, login. Na verdade ela já está criada, a gente só vai programar em cima dela. Eu vou apagar todo o conteúdo dela, a gente vai construir ele do zero para facilitar o nosso desenvolvimento. Então vamos lá. Vou copiar a casca do meu layout, porque algumas poucas coisas eu vou aproveitar. Opa. Pronto. Aí essas poucas coisas que eu vou aproveitar a gente vai seguindo. Então eu vou ter o HTML, eu vou ter o include do head, eu vou ter meu body. Daí aqui dentro eu já vou apagar esse trecho aqui do include menu. Vou manter a minha main, porque eu não vou ter o menu, mas eu vou querer ter a minha estrutura de main. E daí aqui dentro eu vou começar a programar. Então eu vou colocar uma div class row. Agora eu vou colocar uma div class col6, colg6. E eu vou colocar um offset nela, offset lg3. O que isso quer dizer? Como o Bootstrap trabalha com grid de 12, eu vou ter uma div que ocupa 6 espaços desse meu grid, então ela vai ocupar metade, só que eu vou deixar ele centralizado, então eu vou deixar 3 espaços do lado. Na soma vão ficar 3 espaços, 6 espaços ocupados no meio, e daí sobram 3 espaços à direita que a gente não precisa nem setar aqui dentro. Então é bem tranquilo de trabalhar. Eu vou abrir uma div class panel default, para a gente trabalhar com uma estrutura de panel aqui dentro também do Bootstrap. E agora eu vou colocar o cabeçalho dessa metade do login. Então eu vou fazer uma div class panel heading. Isso aqui tem na documentação do Bootstrap, tá, pessoal? Nada muito diferente. Não precisa se preocupar. Vou colocar um H1 aqui com escrito sistema. A gente não batizou ainda o nosso sisteminha, mas só para a gente dar um título aqui nele. Vou colocar um HR também, só para deixar uma linha. E agora eu vou para o meu panel body. Então vou fazer uma div class panel body para fazer o corpo dessa minha tela de login. Então vamos lá. Vou começar abrindo uma tag form para a gente fazer o nosso formulário. Vou configurar esse meu formulário agora aqui dentro. Então a gente vai colocar uma class form horizontal para a gente trabalhar com form na estrutura horizontal do Bootstrap. Já vou definir o método.
Opa. Método vai ser post. Então, eu vou fazer um post para o meu servidor. E o action, eu vou definir uma rota que ela não foi criada por mim. É uma rota que ela foi criada por aquele meu auth routes que tem no meu arquivo de rotas. Esse cara aqui. É uma daquelas rotas que ele cria automaticamente. Então, eu vou colocar aqui a estrutura para dar o echo. Vou chamar a função rota, route. E vou passar o nome da rota que vai ser login. Ela já está nomeada como login, então podem seguir esse fluxo que vai dar certo. Então a primeira coisa, depois da construção do form, é fazer a validação do meu CSRF. Então eu vou colocar meu CSRF field aqui dentro para proteger minha tela de login. E agora a gente vai fazer a estrutura de formulário do HTML propriamente dita. Então eu vou fazer uma div class form group. E aqui dentro eu vou colocar o meu login. Então eu vou colocar um label for login. E vou escrever aqui dentro o login. Depois do label eu vou colocar o meu input. Então, input type text. Vou colocar um placeholder. Digite o login. Uma mensagem um pouco mais elaborada. Vou colocar uma class form control, padrão também do Bootstrap. Um id login. O name login também. E vou colocar um required para ela ser obrigatório. Além disso, eu vou querer que esse campo já venha selecionado por padrão, para o cara já sair digitando. Então, vou colocar um autofocus, que esse input já vai vir com o foco habilitado. Então, a partir do momento que ele abre essa tela do login, ele já pode sair digitando, não precisa clicar no input nem nada. Bem tranquilo. Lá do HTML5. Vou duplicar essa div para a gente fazer as alterações necessárias para o meu campo de senha. Então, vou colocar aqui o texto como senha. Vou colocar aqui o campo digite a senha. E vou colocar aqui o nome do meu input, que é password. No meu for. Vou substituir o id. Vou substituir o name. O required mantém e o autofocus sai, porque senão o HTML vai se perder com dois autofocus. E o type do meu input vai ser password, vai ser aquele input de senha. Então vamos lá. Vou criar mais uma div class form group. Dentro dessa div a gente vai colocar um checkbox para o usuário ser lembrado. É uma funcionalidade que o próprio Laravel traz para nós. A partir do momento que a gente marca o check lá dentro, o usuário vai ser lembrado para aquela máquina. Então vou colocar aqui uma div class checkbox. Vou fazer um label. Dentro desse label eu vou colocar meu input type checkbox. E eu vou colocar como name remember. Eu vou escrever lembrar o usuário. Então, quando o usuário marcar esse checkbox aqui, ele vai ser lembrado naquela máquina, esse usuário, ele vai autenticar automaticamente. Para finalizar, vou colocar uma div class form group, mais uma para a gente trabalhar na nossa estrutura. E dentro dela vou colocar um button. Esse button vai ser do type submit, que ele vai submeter o formulário. Vou colocar uma class btn, btn block, para ocupar toda a largura da div, e btn success. E vou colocar aqui o meu login. Com isso, temos a estrutura do nosso HTML do login pronta. A gente pode seguir adiante no nosso desenvolvimento. Então vamos lá.
Agora a gente vai fazer a alteração do nosso campo de login. A gente vai definir qual que é o campo de login do nosso usuário. Por padrão, o Laravel trabalha com o campo de e-mail, como sendo o campo de login. Só que a gente criou um outro campo, um campo chamado login, que vai ser um nickname, algo assim, específico para o cara se logar. Como é que eu vou fazer essa troca? Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu login controller. Então, meu arquivo de login. Ele já tem uma estrutura pronta, vamos dar uma olhada nessa estrutura. Então temos aqui um redirect to, que vai ser a URL para a qual o usuário vai ser redirecionado depois que ele for logado. Temos aqui um construct, já com alguns middlewares configurados, nada que a gente precise mexer. Então agora a gente vai criar uma função, public function username. E essa função vai retornar uma string com o nome do campo que eu quero considerar como campo de login, que vai ser o meu próprio login. Se eu não passar esse campo, o Laravel utiliza o e-mail como campo para fazer login. Se não, eu passo o campo que eu quero. No nosso caso, a gente está passando o login, que é isso que a gente vai querer trabalhar. Tranquilo, pessoal? Feito isso, a gente vai fazer algumas configurações na nossa rota. Então vamos lá. Eu tenho essa rota default aqui no início, que ela retorna uma view e não é algo mais aceitável a nível de programação. Então eu vou fazer um esquema um pouco diferente, pois eu já tenho uma outra rota que vai me retornar a home. Como é que eu faço? Eu vou apagar esse return da view e vou dar um return de um redirect, que vai chamar a rota da home. Então agora eu não estou trabalhando com duas rotas que estão abrindo a mesma view. Eu estou fazendo redirecionamento e centralizando tudo numa rota só. Com isso eu posso tirar o name, que até o próprio Laravel iria se confundir com esse name aqui embaixo. Então é uma configuração interessante para a gente aplicar. Uma outra rota que a gente vai criar agora no nosso arquivo é uma rota que o Laravel não disponibiliza para nós, é uma rota de logout. Então ele disponibiliza toda a parte de login, ele tem as funções prontas para fazer o logout, mas ele não implementa uma rota específica pronta para o usuário se deslogar. Então a gente vai fazer isso agora. Vou criar aqui, logo embaixo do alt routes, vou colocar um route get /logout e eu vou utilizar o próprio controller de login, então login controller. Isso é uma implementação minha. Se alguém quiser criar um controller só para logout, também não está errado. Não tem nada que a documentação do Laravel deixe explícita. @logout. Então eu vou chamar a função de logout para o cara se deslogar. E vou dar um name para essa rota, que vai ser, obviamente, logout. Salvei esse cara aqui. Vou lá no meu login controller e agora a gente vai criar a função de logout aqui dentro. Então vamos lá. Public function logout. Aqui dentro a gente vai fazer a programação do meu logout. Vou utilizar a class auth, que a gente vai dar use depois lá em cima. É uma classe padrão para trabalhar com autenticação dentro do Laravel. E a partir dela, eu vou chamar estaticamente a função logout, que ela vai deslogar o usuário. Simples assim. Feito isso, vou dar um return, redirect. Então, eu vou redirecionar o meu usuário para a tela de login. Uma ação padrão, normalmente quando a gente se desloga no sistema, o cara volta para a tela de login. Então, feito isso, está programado o nosso logout, está prontinho. Então vamos adicionar o use aqui em cima. Pode ser aqui, use auth. Simples assim. Então aqui já está configurado o nosso logout prontinho.
Agora, a gente vai fazer uma última ação antes de rodar esse código. Ver se está tudo certo. Vou fechar um pouco de pasta aqui no meu code. Vou fechar um pouco de arquivo também. Agora a gente vai lá das nossas views, no nosso menu, e a gente vai colocar um link para o usuário fazer o logout. Então, depois de produtos, vou colocar aqui um logout. Na verdade, vou colocar um sair, acho que fica mais elegante nessa situação, que vai ser uma rota para logout. Simples assim. Agora vamos testar esse cara aqui. Perceba que a partir do momento que eu atualizei, eu estava na home, ele me mandou de volta para o login, porque o usuário não está logado. Se você tentar acessar aqui de forma forçada para produtos, por exemplo, ele vai deixar. A gente vai ter que configurar esse cara nas rotas. A gente não fez essa configuração até o momento. Então vamos fazer essa configuração para finalizar. Sabia que estava faltando algo no nosso código aqui. Então vamos lá. Vamos abrir nosso arquivo de rotas, routes web. É nele que a gente vai fazer essa alteração. Então vamos lá. Prontinho aqui. Vamos lá. Aqui logo após a nosso fechamento do grupo, na verdade após o prefixo aqui em cima, a gente vai adicionar um middleware. Então vou fazer uma flechinha, middleware. Eu vou chamar o middleware de autenticação, middleware auth. Vou colocar também na rota de produtos. Eu vou querer esse cara dessa forma. E vou colocar também na nossa rota da home, que eu também quero estar autenticado para poder desautenticar. Eu quero estar na home, enfim, eu quero estar logado para poder usar ela. Salvei, atualizei e ele me ejetou de volta para login. Então, se eu tentar forçar aqui o acesso à barra home, ele manda para o login. Se eu tentar acessar produtos, ele manda para o login de volta. Se eu tentar acessar, por exemplo, categorias, barra novo, formulário, ele vai me mandar de volta. Todos esses grupos e a minha rota da home estão protegidos através do meu middleware de autenticação. Logo, eu não tenho problema nenhum. Eu não preciso fazer nenhuma validação específica. Ele vai retornar para o meu login se não tiver autenticado. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos tentar autenticar esse cara. Lembrando, vou abrir nosso arquivo aqui de seeds, que a gente fez aquelas inserções iniciais no nosso banco. Vou abrir o user table seeder. Aqui a gente tem um usuário que a gente criou, onde o login é admin e a senha também vai ser admin. Então vamos lá. Colocar admin, admin. Dei enter. E o usuário está autenticado. Percebam que ele me mandou para categorias novo, porque foi a última rota que eu tentei acessar e ele me mandou de volta para o login. O próprio Laravel se encarrega de fazer essa verificação. A gente vê ela normalmente nos sistemas que nós utilizamos. Vamos ver o nosso logout. Vou apertar aqui em sair. Cliquei no sair. Ele está carregando aqui. E ele deu um erro. Que erro é esse? Que a class app.http_controllers login controller não existe. Então é um problema lá na nossa rota. Vamos dar uma olhada. De fato, a nossa class login controller não está na pasta app.http controllers. Ela está em app.http controllers auth. Como é que a gente altera isso? Aqui dentro da nossa declaração do nome do controller, a gente vai ter que colocar um auth com trabalho. Aqui. Salvei. Rodei de novo. E ele desautenticou para mim. Vamos fazer mais um teste? Admin. Apertei o Enter. Logou normal.
Cliquei no sair. Deslogou perfeitamente. Vou tentar acessar uma rota protegida. Nada, ele não deixa eu acessar. Então tá logando perfeitamente, tá funcionando tudo certo. Vou logar novamente aqui. No momento quero ficar logado. Percebam que ele volta para aquela rota de produtos, que foi a última rota que eu tentei mexer. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai construir esse módulo de usuários na nossa aplicação. Então a gente vai ter um CRUDzinho bem básico, que a gente vai ter a listagem do usuário, a gente vai ter o botão de incluir, a gente vai poder incluir usuário, editar usuário, excluir usuário do nosso sistema. Então vamos meter a mão na massa agora. Aqui nas rotas eu vou copiar o grupo de produtos e vou criar um grupo de usuários. Eu quero estar autenticado para executar essa ação, então eu vou manter meu middleware aqui. E eu vou trocar os controllers para um controller que eu vou criar agora, que vai ser o User Controller. Então vou trocar para todos aqui. Prontinho. Eu também vou trocar os nomes das rotas. Então aqui eu vou colocar o usuário novo, usuário form, usuário insert, usuário update, usuário delete e aqui em cima faltou colocar a rota de usuários, que vai ser a nossa listagem. Feito isso, está tudo criado. Agora a gente vai para a programação do nosso controller. O model, nosso model, ele vai estar aqui em cima. Ele já está criado, ele veio por padrão junto com a instalação do Laravel. Então aqui já temos os campos que estão como Fillable, como Hidden, enfim, nada que a gente precise se preocupar em mexer no momento. Vou fechar esse cara aqui. E aqui na nossa pasta controller a gente vai criar um novo arquivo chamado usercontroller.php. Feito isso, eu vou abrir aqui meu controller de categoria, só para copiar o código e colar aqui dentro, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E a gente vai para a programação do nosso controller. Então aqui os namespaces e os uses ficam normalmente. Aqui em app eu só vou trocar para app user, porque a gente vai trabalhar com o modo de usuário e não com o modo de categoria. Vou renomear o meu controller para user controller e a gente vai fazendo as adaptações aqui dentro. Nada que a gente já não tenha feito de categoria para produto. Então eu vou trocar o modo aqui de categoria para user e a variável aqui para users. Vou jogar essa variável aqui também como users. A variável do meu array também vai ficar como users. E também eu vou chamar uma view users que eu vou criar posteriormente. Aqui embaixo, vou trocar meu modo que eu estou instanciando no create para o modo de usuário. E a variável vai ficar como user. Aqui embaixo também eu troco ela. Passo para o meu array da mesma forma. E eu vou criar também uma view chamada user que a gente vai programar posteriormente. No nosso formulário de edição, vou trocar o nome da view. Vou trocar o nome da variável. O nome dela no array. E vou trocar o nome da minha model também. Simplesmente trocar o que a gente programou em categoria e o que a gente programou em produto também. Então vamos lá para a nossa inserção. Vamos lá. Vou deixar o validator por último, então a gente vai primeiro programar os campos, depois a gente vai programar a nossa validação. Vamos lá então. Aqui embaixo eu tenho uma variável category, vou renomear ela para user e vou renomear meu model também para user. Então vou estar criando uma instância nova. E vou passar os campos do meu formulário para cá. Então user, vamos começar pelo name, para receber o input do name. Vou criar umas cópias dessa linha. O input do CNPJ também vai passar para o meu atributo CNPJ. O meu atributo e-mail vai receber o meu input do e-mail. O meu input do telefone, então o fone, vai ser passado para o meu atributo fone. O meu input do login vai para a minha variável de login.
E a minha senha vai trabalhar de uma forma um pouco diferente. Então aqui meu password, ele não vai receber simplesmente o que vem no input, pois eu preciso aplicar uma criptografia aqui nesse campo, senão a senha fica exposta no meu banco de dados. Faço isso chamando a função bcrypt, que ela vai criptografar para nós a nossa senha. Não se esqueçam disso, é bem importante a gente ter a senha criptografada. Até porque o próprio Laravel já trabalha dessa forma e como a gente criou o login tudo automático, ele faz para nós, precisa estar dessa forma, senão não vai funcionar. Alterei aqui meu save aqui embaixo também e vou trocar aqui o redirect para a rota de usuários. Então ele vai mandar de volta para lá. Se a validação falhar, ele vai mandar de volta para a página do usuário novo, com os erros e com os inputs. Beleza, pessoal? Vamos dar uma ajeitada na nossa validação. Então temos algumas regras a serem implementadas aqui. Vamos lá. Vou duplicar essa linha algumas vezes, para a gente ter alguns inputs prontos. Vou começar pelo meu name. O nome eu quero que seja obrigatório e eu quero que ele tenha no mínimo 3 caracteres. Então essa regra a gente já usou lá no produto. CNPJ. O CNPJ eu quero que ele seja obrigatório e eu quero que ele seja único. Então eu não quero que tenham 2 usuários de CNPJs iguais. Quero que cada CNPJ corresponda a um usuário específico. Consigo aplicar esse tipo de validação. Como é que a gente faz? Vou colocar o pipe aqui. E tem a regra chamada unique. Na regra unique eu vou colocar 2 pontos. Vou colocar o nome da tabela que eu quero verificar aqui, se esse campo é único. Então a própria tabela de usuário. Vírgula. O campo que eu quero verificar, que é o CNPJ. Campo de e-mail. Campo de e-mail eu quero que ele seja obrigatório e eu quero que ele seja um e-mail válido. Então vou colocar required e-mail. Campo de telefone. Também quero que ele seja obrigatório. Não vou colocar mais regras nesse campo. Acredito que está suficiente assim. Campo de login. Vou colocar algumas regras nesse cara. Eu quero que ele seja obrigatório. Eu quero que ele tenha no mínimo 6 caracteres. Então uma regra um pouco diferente. E eu quero que ele seja um login único, até para o próprio login funcionar. Eu não tenho como ter 2 logins iguais salvo no meu banco, senão vai dar problema. Então eu vou colocar aqui como unique users login. O próprio Laravel se encarrega de verificar isso e a gente não precisa se preocupar. Para finalizar o campo DC, então eu peso. Eu quero que ele seja obrigatório e também quero que ele seja um campo que tenha no mínimo 6 caracteres. Prontinho. Agora a gente vai para aquela parte chatinha do meu código, que é replicar as mensagens. Então eu vou fazer algumas cópias, acho que fiz demais aqui, assim tá bom? Então vamos lá. Vamos por partes. O name required, eu vou exibir a mensagem que o campo nome deve ser preenchido. O name min, que é a segunda regra do meu nome, eu quero que o campo nome, então vou escrever aqui o campo nome deve ter pelo menos 6 caracteres. Campo CNPJ. Então o campo CNPJ deve ser preenchido. Ainda no campo CNPJ, a regra de unique. Então dele ser um campo único. Então a gente vai colocar uma mensagem desse tipo aqui. Já existe um usuário com este CNPJ cadastrado. Então temos aqui a mensagenzinha do nosso CNPJ. Vamos colocar aqui uma e-mail required, que o campo e-mail deve ser preenchido. Vamos colocar uma e-mail. Ficou repetido, mas dá para entender que é o campo e a regra. Então queremos dizer que o campo e-mail deve conter um endereço de e-mail válido. Então não vamos deixar o cara digitar apenas um texto livre ali. Tem que ser um campo de e-mail válido. Para o telefone, a gente manteve apenas a regra de required. Então vou colocar que o campo telefone deve ser preenchido.
Depois vamos para o nosso login. Então, começamos pelo required, então o campo login deve ser preenchido. Segunda regra do nosso login é que ele tenha no mínimo 6 caracteres. Então, o campo login deve ter no mínimo 6 caracteres. Aqui no nome eu coloquei 6, mas na verdade são 3. Então, vamos alterar aqui em cima. E ainda no login, a gente vai colocar uma regra do unique. E para essa regra, a gente coloca a seguinte mensagem. Já existe um usuário com este login cadastrado. Faltam mais 2 campos. Vou só deixar aqui embaixo já prontinho as cópias. Que é o nosso campo de senha. Então, required, o campo senha deve ser preenchido. E o min, que eu vou dizer que o campo senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Essa parte ela acaba sendo um pouco chatinha, porque a gente tem que ficar digitando as mensagens, mas a gente acaba trabalhando nela para deixar bem personalizado para o nosso usuário também. É um pouco chatinho, mas fica legal depois, quando o sistema está concluído. Tranquilo, pessoal? Fizemos o nosso store, agora vamos fazer o nosso update. Eu vou usufruir bastante do nosso Ctrl+C, Ctrl+V agora, para ganhar um pouquinho de tempo. Então vamos começar das atribuições. Então aqui em vez de category, eu vou chamar de user e vou chamar o modo de usuário, user find. Então vou estar procurando pelo meu registro no banco. Vou colocar as atribuições e vou mandar dar um save desse usuário. Vou trocar o nome da rota aqui embaixo para usuários. E a gente vai fazer apenas uma alteração comparada ao nosso store. A gente vai tomar como base uma regra semelhante ao que a gente fez com a foto no cadastro de produtos. Lá no nosso update do produto, se a gente não passava uma foto, a gente mantinha a foto que estava cadastrada anteriormente. Vamos fazer a mesma coisa para a senha. Então, se o usuário não preencher o campo de senha, a gente mantém a senha antiga. Então, vamos lá. If request input password. Esse if vai verificar se está preenchido ou não. Se está preenchido, eu vou fazer a atribuição para o meu model. Se não, como eu obtive aqui através do meu find, ele vai pegar a senha que estava salva anteriormente e eu não preciso alterar nada. Beleza. Vou trocar o nome da rota aqui de falha de validação para usuário form. E eu vou passar aqui também como parâmetro comum form, eu vou ter que passar o ID. Então, ID, flechinha, ID. Prontinho. Agora eu vou fazer o uso do Ctrl+C, Ctrl+V das validações. Senão vamos ter que digitar todas as mensagens novamente e vai ser um pouquinho chato. Então vou fazer isso aqui. E vamos lá. Vamos ter algumas pequenas alterações de regras de validação. Quais são essas alterações? Eu vou remover as 2 mensagens de senha, porque a gente vai anular essa validação de senha. Então eu vou anular essa validação de senha aqui embaixo também. Por causa daquela ideia de o campo poder estar vazio. Beleza. Agora a gente vai mexer em 2 regras de validação já existentes aqui no meu validator, que vai ser as 2 regras do campo único. Pensem na seguinte situação. Vocês estão editando um usuário com o CNPJ lá. Vamos pegar o login, então, que acho que fica mais interessante. Estou editando o usuário com o login admin, que é um usuário que a gente já tem logado. Quando eu salvar, eu posso não alterar esse campo de login. Quando eu salvar a edição, eu posso manter de alterar outro campo, como nome, CNPJ, sei lá. Quando o Laravel vai procurar no banco, se já existe algum login com algum usuário com aquele login, ele vai encontrar. Porém, vai ser o próprio usuário que eu estou editando. Então eu quero que a regra funcione um pouco diferente na edição. Que não tenha nenhum usuário com o mesmo login, exceto ele mesmo. Como é que eu vou fazer isso? Aqui na minha regra de unique, eu posso passar mais um valor depois da vírgula. Então eu passo unique, 2 pontos, o nome da tabela, vírgula, o nome do campo, vírgula,
o registro que eu quero ignorar por ser ele mesmo. Então eu vou concatenar o ID aqui do lado. O Laravel acaba salvando nós nessa hora. Mesma coisa para o campo de login. Então eu passo esse ID nesse textinho de configuração da regra de validação, que ele vai desconsiderar esse ID na hora de verificar se já existe um cadastrado. Feito isso, o nosso update está pronto. A gente só vai finalizar o nosso delete. Então, só vou trocar aqui o nome da variável, o nome do meu model e a minha rota. Então, agora tudo para usuários. Feito isso, o nosso controller já está pronto. Já temos o nosso controller. Agora vamos para a programação das nossas views. Então, temos duas views para a gente programar, que é a nossa view de listagem e nossa view de formulário. Vamos lá. Fechar meu controller, que eu não vou trabalhar com ele no momento. Vou abrir aqui minha pasta Resources, Views, e vou pegar meus views de categoria, então, Categories e a Category, e vou criar cópias dela. Vamos começar pela nossa Categories. Vou renomear para Users. Vou abrir ela na minha IDE e a gente vai fazer as edições necessárias. Começando pelo meu botão de incluir. Só vou trocar a rota para usuário novo. Feito isso, eu vou alterar os campos das colunas da minha tabela. Então, vou criar algumas cópias aqui. Então, vamos ter o nosso campo de ID, o nosso nome, o nosso CNPJ. Opa! CNPJ. Vamos ter o nosso e-mail. Vamos ter o nosso login. E vou remover essa coluna que sobrou. Vai ter a nossa coluna de ações. Mesmo processo para as linhas dos registros. Então, vou criar algumas cópias. Vou trocar aqui o meu for each para o array de usuários, o users, e vou iterar sobre o objeto user. Vou trocar aqui meus categories para user. E a gente vai colocar as colunas. Então, o ID, o name, o CNPJ, o e-mail e o login. Prontinho. Feito isso, eu vou para o nosso for. Então, a gente vai trocar a rota aqui de delete para usuário delete. Vou trocar o meu input aqui do categoria para usuário. Mantenho o meu input hidden para modificar o método. Mantenho a minha validação de CSRF. Vou trocar o nome do meu form. Então, de categorias form vai para usuário form. Vou trocar aqui a variável de categoria para usuário. Mantenho o meu botão de submit e a gente finalizou a edição da listagem. Bem simples, bem rápido. Agora a gente vai para a edição do formulário. Então, eu vou pegar a minha cópia aqui do formulário de categoria. Vou renomear ela para userblade.php. E a gente vai trabalhar nesse cara aqui. Mantenho minha verificação de erros aqui em cima, não mexo nada. Começo a mexer a partir daqui do meu if, trocando para user. Aqui na abertura do meu form de update eu troco a rota para o usuário update e troco o campo de ID para o meu objeto do usuário. Mantenho a reescrita do meu método. Aqui no else eu troco a rota para o usuário insert. Mantenho o meu CSRF field. Troco o meu input hidden aqui do ID para pegar do objeto do usuário. E aqui a gente vai começar a construir o nosso formulário. Então temos uma div row. Vamos construir uma div lg6 com lg6 para ocupar metade da tela. E vamos colocar o nosso campo de nome. Então vou escrever aqui nome. Aqui no meu for eu vou trocar para name. E vamos lá. Placeholder como nome. Class form control mantém. Troco meu ID. Troco meu name. E troco o atributo do meu verbo. Tenho o primeiro campo criado. Mesmo processo para o CNPJ. Vou criar uma cópia.
Vou trocar o textinho aqui para CNPJ, bem como o placeholder. E vou seguir trocando aqui no meu for para CNPJ. Vou trocar meu ID aqui no fundo, meu name e meu atributo que está aqui no verbo. Temos o segundo campo pronto. Agora vamos para o nosso campo de e-mail. Então vamos criar o nosso campinho de e-mail aqui do nosso formulário. Vou fazer uma cópia aqui do de cima. Vou trocar o texto do meu label para e-mail, bem como o meu placeholder. E aqui eu vou trocar as variáveis com o meu for, o meu ID, o meu name e o atributo do meu objeto aqui no Velo. E para ficar mais condizente com as regras do HTML5, eu vou trocar o input de type text para type email. Então, vou manter essa situação aqui. Seguimos. Feito isso, eu vou colocar mais um campo para o nosso cadastro de telefone. Então, vou tomar o e-mail como base e vou fazer as trocas. Então, trocar o texto de e-mail para telefone, trocar o meu placeholder também e vou trocar as variáveis para fone. Então, meu for, meu ID, meu name e meu atributo aqui no verbo. E para ficar condizente com as regras do HTML5, eu vou trocar o type para input type tel, que é o input que trabalha com telefones. Feito isso, vamos colocar o nosso campo de login. Mais uma cópia aqui. Vou escrever aqui o label como login, o placeholder também. E agora eu vou trocar o nome do meu atributo. Aqui no for, vou colocar login. Já vou trocar meu input type, vou botar de volta como text, que é um texto normal. O ID como login, o name como login e o value como login também. Percebi também que eu estou esquecendo de trocar o nome do meu objeto. Estão todos como category ainda. Então vamos trocar aqui de username, user CNPJ, user email, user phone e user login. Prontinho. Para finalizar, precisamos agora editar o nosso campo de senha. Vou copiar o login e vocês vão ver que a implementação dele vai ficar um pouquinho diferente dos demais campos. Então vamos lá. Vou colocar aqui no label senha, no placeholder também, e eu vou trocar aqui as variáveis. Então o password vai ficar como for no meu label. O input type vai ficar também por coincidência como password. Vou trocar o ID para password, vou trocar o name para password. E o value, em vez de colocar o que vem do banco, eu vou deixar em branco na edição. Porque a gente passou aquela regra para o nosso usuário. Se ele quer manter a senha antiga, deixa em branco. Até porque não faz sentido algum eu obter o que está no meu banco de dados, porque está criptografado. E está numa criptografia segura, que não tem como tu descriptografar. Tem apenas a senha criptografada sem volta. Então não faz sentido eu trazer um monte de caractere para o meu usuário aqui, que não vai dizer nada para ele. E depois eu vou salvar esse monte de caractere, vou criptografar esse monte de caractere em vez de criptografar sem original e vai dar problema. Então a gente remove esse cara aqui. Para ficar mais elegante para o nosso usuário, a gente vai fazer uma verificação aqui no texto do meu label. Então, if user ID, então se eu tenho um ID, eu vou estar trabalhando com um usuário que já está salvo. Nesse caso, vou só fazer uma cópia aqui, vou colocar a seguinte mensagem: senha e entre parênteses, para manter a senha atual, então para manter a senha atual, deixar o campo em branco. Vou fazer um else. No caso da minha inserção, eu mantenho aquele input básico normal. E fecho o meu if aqui embaixo. Feito isso, temos o nosso campo de senha pronto. Criamos os 6 campos do nosso cadastro de usuário. Aqui embaixo a gente só troca a rota do cancelar para usuários. E o submit mantém normalmente.
Com isso, temos o nosso formulário de usuários criado prontinho, pronto para uso. Salvei. Vou fechar aqui os códigos da minha ideia, fechar os passos aqui, deixar tudo bem organizado. Faltou um detalhezinho para a gente finalizar. Nós temos que colocar esse link no nosso cadastro de usuários, no nosso menu do cadastro. Então, eu vou vir aqui em Resources, Views, Includes Menu. E depois do Produtos aqui, vou fazer uma cópia. Vou trocar a rota para usuários. E vou colocar o textinho usuários. Prontinho. Só para criar o link no nosso menu. Agora sim, fecha tudo. Vem para o nosso HTML. Atualizei. Apareceu aqui o meu botãozinho de usuários. Vou clicar nele. Percebo que já aparece o meu admin aqui listado. Normalmente o pessoal até aplica algumas regras para não deixar listado esse usuário admin e tal, mas isso não é o foco do nosso curso. Vocês podem fazer depois a parte também. Vou clicar aqui no incluir novo, vamos incluir um novo usuário. Teste. O CNPJ eu vou colocar aqui 12.123.123/1234, um valor fictício. O e-mail teste@teste.com. Vou colocar um telefone aqui, 5499999999. Um login teste e a senha teste. E vou clicar em salvar. Percebam que ele vai me retornar um erinho de validação. Na verdade, ele retornou um erinho de validação e um erinho também de mensagem. Que o login ele tem que ter 6 caracteres e a senha também tem que ter 6 caracteres. Vamos dar uma olhada nessa mensagem, por que ela está dando erro. Vou abrir aqui meu user controller. Percebam que aqui eu copiei no meu Ctrl+C, Ctrl+V, eu me esqueci de botar o min. Então, só trocar a regra aqui. Atualizei, vamos tentar de novo. Teste 12.123, está aqui preenchido já. Teste@teste.com, telefone 54999999, login teste, senha teste. Agora sim, salvei. O campo login deve ter no mínimo 6 caracteres, o campo senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Então vamos lá de novo. Teste, CNPJ, e-mail. Aqui vem um outro telefone, vou manter esse, só dados de teste. Vou colocar um login como teste 123. E a senha também como teste 123. Cliquei em salvar. Salvou normalmente meu usuário. Vou deslogar. E vou tentar logar com esse usuário novo que eu criei. Então, teste 123, teste 123. Cliquei em login. Estou logado. Vou deslogar, vou voltar para o meu usuário de admin. Percebem que eu coloquei a validação com 6 letras e o admin está com 5, mas é porque ele foi inserido antes à parte. Então ele vai fugir da regra. Vamos lá. Vamos fazer a edição desse cara para ver se está tudo perfeito. Vou colocar 1, 2, 3 aqui. Vou só trocar o início aqui para 44.444.444. Vou colocar aqui no meu e-mail teste 123. Telefone também vou colocar uns 123, 123, 12. Aqui no login eu vou trocar de teste 123 para 123 teste. E a senha eu não vou trocar. Vou manter a senha atual. Salvei. Salvou perfeitamente. Trocou aqui o login, trocou tudo. Vou tentar excluir esse registro. Registro excluído com sucesso. Outra validação que vale a pena vocês fazerem depois com calma. Se eu excluir o meu administrador, eu vou ficar sem usuários. Então, é um problema um pouco importante aqui no meu módulo de usuários aqui do meu sistema. A gente pode até fazer essa validação juntos agora, em vez de deixar para vocês fazer depois. Algo bem simples, nada muito complexo. Vou acessar meu user controller. Aqui no meu index, eu vou fazer o seguinte. Em vez de dar um user all, eu vou fazer um where. Então, eu vou fazer como se fosse colocar um where lá no meu SQL. Where id, vírgula, a condição, no segundo parâmetro, então diferente, maior ou menor. E o terceiro parâmetro eu vou colocar como 1, que é o ID do meu admin. Salvei, rodei, não lista mais.
Então, esse usuário admin ele não vai aparecer mais para ninguém. Percebam que é quase igual ao meu SQL, não muda praticamente nada. Então, usuário, where, ID diferente de D1. Na verdade, eu posso até, para deixar mais elegante, dar um get aqui para ele me listar os registros. O certo é dar o get. Se não dá, ele funciona também, mas é uma boa prática. Tranquilo, pessoal? Então, nosso módulo de usuários está pronto, tá fazendo login, tá com o CRUD dele prontinho. O nosso login já está sendo verificado nas páginas através dos middlewares, então eu só consigo acessar se eu estiver logado. Na aula de hoje era isso. O que vamos fazer na última aula do nosso cursinho? A gente vai fazer uma página pública para as pessoas que não têm login poder acessar os produtos, dar uma olhada, fazer os filtros, enfim, ver o que está cadastrado nesse sistema. Tranquilo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, mandem por e-mail, mandem no Discord, como ficar melhor para vocês. Assim que vocês tiverem dúvidas, só mandar que quando der eu respondo. Espero que tenham gostado da aula. Um abração e até a próxima aula. Tchau, tchau.